Quem aproveitou e quem não aproveitou essa data FIFA na seleção brasileira? Agora, com os dois jogos que tivemos contra Equador e Paraguai, é hora de analisarmos quem foi bem e quem não nessa primeira lista do Ancelotti. Nesse vídeo eu vou fazer uma tier list falando individualmente dos 25 convocados. E o vídeo de hoje é patrocinado pela Pocket Broker, que é uma plataforma especializada em trading e que é ideal para você que, assim como eu, também está começando a entrar nesse universo. Para se registrar é super fácil, você clica no link que eu vou deixar aqui na descrição e faz o seu cadastro em questão de poucos minutos. E olha só essa oportunidade também que a Pocket Broker preparou para você. Ao abrir a sua conta e realizar sua primeira operação, eles te darão um voucher de R$100 para você fazer mais operações. E claro, não esqueça também de usar o código VAINER na hora de realizar o seu cadastro. Uma outra dica que a própria Pocket Broker passou para mim é você analisar direitinho as tendências antes de você fazer as suas operações. Assim, você vai ter também mais chance de sucesso. Por exemplo, se você notar 3 sequências em verde no gráfico, isso indica uma tendência de alta, ou seja, pode ser uma boa oportunidade de você poder comprar. E quando você tiver os seus lucros, a Pocket Broker facilita o saque para você. Você pode fazer por carteira digital, transferência bancária ou até mesmo criptomoeda, conforme for a sua preferência. E o melhor de tudo é que o saque não tem nenhuma comissão. Se você depois precisar de alguma ajuda, saiba que a Pocket Broker está pronta para te ajudar 24 horas por dia em todos os dias da semana. Ou seja, teve algum problema, tem alguma dúvida? Pode contactá-los. Então, clica aqui no link da descrição ou do primeiro comentário fixado para você poder fazer o seu cadastro. Lembrando que dá para você se cadastrar com seu e-mail, seu Google ou até seu Facebook. Use o código promocional VAINER e lembre-se, ao fazer qualquer investimento, faça sempre com muita cautela e estude cada um dos seus movimentos. Viemos agora de uma data FIFA onde o saldo foi positivo. O Brasil empatou em 0-0 com o Equador e venceu o Paraguai por 1-0. Somou então 4 pontos em 2 partidas, garantiu sua vaga na Copa do Mundo do ano que vem e, o ponto talvez mais relevante, conseguiu finalizar essa data FIFA sem tomar nenhum gol. Coisa que eu nem me lembro a última vez que havia acontecido. Agora chegou a hora da gente fazer aquela famosa avaliação. Quem representou, agarrou a oportunidade, quem decepcionou, quem jogou pouco. É isso que eu vou mostrar para vocês nessa tier list aqui. Eu separei por 4 opções. O jogador que merece voltar, o que não agarrou a chance, o que jogou pouco e o que nem jogou. Basicamente, quem jogou pouco e quem nem jogou vai ficar nessas fileiras porque é injusto eu avaliar positivamente ou negativamente alguém que jogou pouco ou que não teve oportunidade. Vamos lá então, vamos começar a nossa tier list pelo nosso goleiro titular, que é o Alisson. Teve atuações bem seguras, bem tranquilas, tanto contra o Equador quanto contra o Paraguai. De uma maneira geral, o sistema defensivo da seleção estava muito melhor postado do que nos outros jogos anteriores, ainda com o Dorival, mas quando ele foi exigido, ele foi seguro, fez o que tinha que fazer. Então, no caso do Alisson, eu vou colocar no merece voltar. Eu acho que vale a pena. Até porque o Ederson, que é geralmente o concorrente direto do Alisson, não esteve nessa lista. Então, nada mais justo do que o Alisson, pelo menos, merecer voltar. É hoje o nosso goleiro número 1. Falando agora dos outros goleiros convocados, nós tivemos o Hugo Neneca, o Hugo Souza, goleiro do Corinthians, e o Bento, goleiro do Al Nassr. No fim, nenhum dos dois foi aproveitado, porque o Alisson foi o titular durante os 90 minutos nos 2 jogos. Então, tanto o Hugo quanto o Bento não tem como fazer uma avaliação. Então, os dois eu vou colocar aqui na fileira de que nem jogaram. Indo agora para o sistema defensivo, para a nossa zaga, vamos começar falando do Marquinhos, nosso capitão. É um jogador que, em geral, eu sempre contesto a presença dele na seleção porque eu entendo que nós podemos ter zagueiros melhores, outras opções. Mas, enfim, ele foi convocado e fez o papel dele muito bem feito. Tanto contra o Equador quanto contra o Paraguai, foi bem seguro, atuações consistentes, arroz feijão, foi o nosso líder do sistema defensivo, passou muita confiança para o Alexandro Ribeiro. Então, assim, uma atuação tranquila, não tenho o que questionar, vou colocar o Marquinhos no merece voltar também. Não tenho o que eu falar dele negativamente nessa data FIFA. O próximo zagueiro que eu vou falar a respeito é o Léo Ortiz,
zagueiro do Flamengo. Ele tinha sido aproveitado na data FIFA do mês de março contra a Colômbia, contra a Argentina. Dessa vez ele não teve minutagem. Então ele vai junto com o Hugo e junto com o Bento para a faixa do nem jogou. Falando agora do Danilo, que foi convocado ali para a zaga, mas podendo fazer a lateral também, ele vai inaugurar a nossa lista do jogou pouco. O Danilo é um jogador que eu já falei para vocês por várias oportunidades que eu não levaria mais para a seleção. Eu acho que nós temos hoje opções tanto na lateral direita quanto na zaga superiores a ele. Ele jogou um pouquinho, bem no finalzinho mesmo, na vitória sobre o Paraguai, então não tem como eu avaliar ele positivamente ou negativamente. Eu já disse que eu não o convocaria mais, mas falando especificamente dessa data FIFA, ele jogou pouco. Não dá nem para dizer se ele foi bem ou se foi mal. Deu 2, 3 toques na bola no máximo. Seguindo na zaga, agora é a hora de falarmos do Alexandro Ribeiro. Primeira convocação dele para a seleção brasileira, logo de cara teve 2 oportunidades como titular e, para mim, foi disparado o melhor jogador da data FIFA. Ele foi extremamente bem contra o Equador e ontem novamente muito seguro contra o Paraguai. Um zagueiro firme, boa velocidade e, acima de tudo, sabe sair jogando muito bem, tanto de perna esquerda quanto de perna direita. Provou ser um monstro, baita jogador, um baita achado pensando na Copa do Mundo. Um zagueiro realmente que mostrou vontade, raça de vestir a camisa da seleção. Então ele não poderia ir para outro lugar, senão para o merece voltar. Esse aqui merece e hoje é titular do Brasil, com tranquilidade. Fechando agora a parte da zaga, vamos falar sobre o Beraldo, que foi convocado, a gente já imaginava que ele fosse ser reserva, e no fim, nos poucos minutos em que ele esteve em campo contra o Paraguai, ele nem foi aproveitado na zaga, e sim na lateral esquerda. Como ele jogou pouco, não tem muito o que avaliar. Então ele vai aqui, junto com o Danilo, para a linha do jogou pouco. É o que é justo hoje. E até acho que com todos os zagueiros à disposição, Militão, Bremer, Gabriel Magalhães, o Beraldo não será mais convocado. Vamos agora para as laterais, começando pela lateral direita. Vamos começar falando sobre o Wanderson, que foi o nosso titular mais uma vez nas 2 partidas. Contra o Equador foi bem defensivamente, mas deixou a desejar na parte ofensiva. Muito afobado, algumas tomadas de decisão que poderiam ser melhores. Agora, contra o Paraguai, bem melhor. Manteve a consistência defensiva, mas deu muito mais opção no ataque, fez ultrapassagens, driblou, parecia estar mais confiante, mais solto. Então, nesse momento, para mim, o Wanderson merece voltar. É hoje, no meu entender, uma das melhores opções que nós temos ali para o setor. Falando do outro lateral que foi convocado, que foi o Wesley, infelizmente, nessa data FIFA não tem como fazer uma avaliação dele. É um jogador que eu esperava que tivesse minutagem, porque eu gosto do futebol dele, queria que ele tivesse um pouquinho de rodagem, mas isso não aconteceu. Nessa data FIFA ele foi cortado do banco contra o Equador, não entrou contra o Paraguai. Então o Wesley vai para a linha dos que não jogaram. Indo para outra lateral, começando pela lateral esquerda, vamos falar agora do Alexandro, que também foi titular tanto contra o Equador quanto contra o Paraguai. Eu achei que contra o Equador ele fez uma atuação segura, principalmente na parte defensiva, não deixou a desejar, é um jogador de muita força física. Contra o Paraguai eu não gostei muito. Uma das poucas chegadas do Paraguai, realmente perigosas, surgiu a partir de um erro dele, e não gostei da maneira que ele apoiou. Achei que ele apoiou pouco e quando chegou no campo de ataque, não foi eficiente. Então, o Alexandro é o primeiro nome aqui da lista que eu vou colocar que ele não agarrou a chance. Eu acho que, pelo fato de ser um jogador mais experiente e por estar bem no Flamengo, poderia ter apresentado um futebol muito melhor. E ainda mais em um momento em que o Carlos Augusto tá louco por uma oportunidade, o Caio Henrique quer ser convocado, o Alexandro poderia ter feito muito mais na função dele. Falando em Carlos Augusto, ele foi convocado, porém, não foi aproveitado contra o Equador, e foi cortado do banco contra o Paraguai. Então, mais um jogador convocado por Ancelotti, que também não vimos jogar nessa data FIFA. Inauguramos agora o nosso meio-campo com o Casemiro, que fez muito bem de voltar para a seleção. O Ancelotti, no caso, fez muito bem de voltar a convocar esse jogador. Muita presença física, muita liderança, bom na bola aérea e muita qualidade com a bola nos pés. Pode melhorar um pouquinho ainda essa saída, porque nos 2 jogos acabou errando muitos passes, mas para a camisa 5 é disparado a melhor opção que nós temos. Então, claro que o Casemiro merece voltar. Vamos falar agora do companheiro dele, que jogou do lado dele nos 2 jogos, que foi o Bruno Guimarães. Um primeiro jogo, para mim, muito ruim contra o Equador, onde ele até marcou bem,
mas não se apresentou para o jogo, não deu opção para o Estevão, não deu opção para o Wanderson. Então assim, o primeiro jogo muito ruim, um segundo jogo muito bom. Contra o Paraguai nós vimos um Bruno diferente. Para vocês verem que esses jogadores, eles acompanham o que é dito na mídia. Eles sabem quando eles não vão bem e quando as críticas são justas. Então nos últimos dias, todo mundo falou mal do Bruno Guimarães. E com razão. O Ancelotti deu a oportunidade de ele ser titular mais uma vez, foi mais perto de ser aquele Bruno do Newcastle. Então estava chegando no ataque para finalizar, invertendo o jogo, driblando, roubando bola. Esse é o Bruno que a gente quer ver na seleção. Se for o Bruno de contra o Equador, para mim não agarrou a chance e não tem que voltar. Se for o Bruno que jogou contra o Paraguai, merece voltar, agarrou a chance. Então como ele fica meio dividido aqui, eu vou colocar ele no merece voltar, porque a última impressão dele foi positiva. Agora vamos falar sobre o Gerson, que foi titular contra o Equador e depois foi colocado no banco contra o Paraguai. Contra o Equador, achei que o Gerson fez um jogo muito tímido. Teve a oportunidade de finalizar no gol e não finalizou, e fez algo muito parecido com o Bruno Guimarães. Ele foi bem na parte da marcação, mas foi fraco, ao meu entender, na hora da construção, foi omisso, poderia ter dado mais opção para o Vinícius Júnior. Então, no caso do Gerson, um jogador que eu sempre falo aqui no canal que eu gosto muito do futebol dele, mas o justo, com essa análise aqui, é colocar o Gerson no não agarrou a chance. Porque ele começa a data FIFA como titular e termina como reserva. Entrou nos minutinhos finais do jogo contra o Paraguai, mas muito mais para administrar o jogo apenas. Agora a gente pega uma sequência de jogadores que ou não jogaram ou jogaram muito pouco. A gente começa com o Andrei Santos. O Andrei ele acabou entrando no segundo tempo do jogo contra o Equador, mas atuou bem pouco. Então é inconclusivo dizer se ele foi bem, dizer se ele foi mal. Depois contra o Paraguai ele não entrou. Então o Andrei, que é um jogador de potencial, eu gosto, vou colocar aqui, não jogou pouco. Eu acho que ele pode ser testado em futuras oportunidades. É um cara de talento e o Ancelotti tinha dito em algumas entrevistas que gostou bastante do que viu dele nos treinamentos. Mas nessa data FIFA acabou jogando pouco. Falando agora do Ederson, que é um jogador que eu cobrei muito pela convocação dele, pelas qualidades que tem, um jogador de força física, boa marcação, que chega para finalizar. Infelizmente a gente não conseguiu fazer uma avaliação dele nessa data FIFA, porque infelizmente o Ederson acabou nem jogando. Vamos falar agora do Andreas, que é um jogador que eu poderia até colocar no nem jogou, porque ele jogou 2, 3 minutos no máximo contra o Equador e foi cortado do banco contra o Paraguai. E olha que o Andreas é um jogador que eu acho que ele tem características que nós precisamos na seleção, que é um cara da bola longa, do arremate de média e longa distância. A gente não vê jogadores da seleção finalizando de fora da área e o Andreas tem esse perfil. É um cara que tem o passe entre linhas. Enfim, eu queria ter visto algo dele na data FIFA. Infelizmente não foi possível. Vou colocar ele aqui no jogou pouco, mas vocês sabem que ele praticamente não jogou, porque 2, 3 minutos não dá nem tempo do cara suar. Agora eu quero falar sobre o Matheus Cunha, que ele entrou no segundo tempo do jogo contra o Equador como atacante. Ele foi escalado como titular contra o Paraguai, só que ele não jogou de atacante, ele jogou de 10. Caindo pelas pontas, fazendo tabelas, por vezes até voltando na defesa para armar o jogo, e foi dele também a assistência para o gol do Vinícius Júnior. Então eu achei uma data FIFA muito positiva do Matheus Cunha. E eu gostaria que nas próximas vezes que ele vier a ser convocado, o Ancelotti o chame de fato como meia, porque aí você libera também pelo menos mais uma, 2 vagas para chamar um camisa 9. Então o Matheus, ele vai para a linha dos que merecem voltar. Gostei muito do jogo dele. Chegamos agora para a parte dos atacantes. Vamos começar falando sobre o Estevão, que não entrou contra o Paraguai e foi titular contra o Equador. Eu, particularmente, achei o jogo do Estevão contra o Equador bem tímido. Acertou algumas arrancadas, roubou bola importante no campo de ataque em que ele mesmo poderia ter finalizado a jogada e não finalizou. Então, assim, pelo futebol que eu sei que o Estevão tem, pelo potencial que todo mundo acredita nele, eu esperava um Estevão com mais personalidade na seleção. Achei que ele ficou devendo contra o Equador, depois contra o Paraguai não jogou. Então, assim, é um jogador que, no meu entender, ele merece voltar pela qualidade que ele tem, pelo potencial. Mas os 2 jogos que nós tivemos nessa data FIFA, a conclusão é que ele não agarrou a chance. No caso do Estevão, o que a gente sempre tem que ter em mente? Que a concorrência para ele é pesada. Então ele briga por uma vaga com o Rafinha, com o Rodrigo, que não esteve nessa lista, mas estará nas próximas com certeza. Ele briga por uma vaga com o Antony. Então quando ele tem uma chance e não tem uma atuação acima da média, ele não agarrou a chance. Para mim isso é muito claro. Por isso eu coloquei nessa linha aqui, junto com o Alexandro e junto com o Gerson. Falando agora do Antony, que foi convocado também para a ponta direita, mais um jogador que está em alta e a gente não pôde ver em ação dessa vez. Ele não jogou nenhum minuto
nem contra o Equador, nem contra o Paraguai. Uma pena, porque ele vem de uma fase muito boa no Betis e isso poderia ter sido melhor explorado na seleção, porque é um jogador do 1 contra 1 muito forte. Agora a gente vai para outra ponta, para falar da ponta esquerda. Vamos falar agora do Gabriel Martinelli, atacante do Arsenal. Ele foi convocado, não foi titular no primeiro jogo, acabou entrando no segundo tempo e até jogando fora de posição, caindo mais pela direita, já que o Vini estava na esquerda. Criou a maioria das boas oportunidades do Brasil no primeiro tempo, mostrou personalidade no 1 contra 1, e é um jogador que, pela característica que ele tem de ser muito forte nesse mano a mano, de procurar a linha de fundo, isso é importante nos jogos da seleção em que você enfrenta defesas fechadas. Então, com certeza, pelo futebol que apresentou, merece voltar tranquilamente. Gosto do futebol do Martinelli. É que aquilo, a concorrência é pesada ali no ataque. Ao menos, ele mostrou algo que o credencia a voltar na próxima lista. Falando de ponta esquerda, atacante, agora é hora de avaliar o Vinícius Júnior, que pra mim, em termos individuais, foi melhor contra o Equador do que contra o Paraguai. Porque contra o Paraguai ele jogou em outra posição. Ele não jogou na dele, que é na esquerda, ele jogou ali infiltrado, quase que como um centroavante. E aí quem saía pra armar o time era o Matheus Cunha, como eu tinha falado. Agora, dá pra dizer que a data FIFA do Vini foi maravilhosa? Não acho. Mas foi ruim? Também longe disso. Eu acho que foi algo mediano pro que ele tem de potencial, mas não foi ruim. Fez gol contra o Paraguai, primeiro gol da era Ancelotti, fez boas jogadas individuais contra o Equador, inclusive criando uma baita oportunidade, que depois o Richarlison desperdiçou. Então assim, Vinícius Júnior claramente merece voltar, mas fica aqui um adendo. Ele merece voltar, mas ele pode jogar muito mais. Falar agora do Rafinha, que não jogou contra o Equador porque estava cumprindo suspensão e foi escalado como titular contra o Paraguai. Mostrou porque é o jogador que é e tem o prestígio que tem tido no Barcelona. Jogou muito bem, caiu muitas vezes pelo meio para poder ajudar na articulação, é um jogador habilidoso, tem personalidade, finaliza de fora da área, de dentro da área. Eu gosto muito do futebol do Rafinha, é um cara que na seleção ele cresceu muito. Então, claro que o Rafinha, no meu entender, merece voltar. E agora, para encerrar essa tier list, vamos falar do Richarlison, que foi escalado como titular contra o Equador, entrou ali por volta dos 10, 15 minutos finais contra o Paraguai. Para mim, Richarlison foi o pior jogador da data FIFA. Digo isso com tranquilidade. Contra o Equador, tinha sido o nosso pior jogador, onde errou a maioria dos domínios, errou um monte de passe, furou a única oportunidade que teve. Então, assim, eu vi um Richarlison destoando em relação aos demais companheiros. Foi mal contra o Equador. Ainda mais o nosso camisa 9, jogando fora de casa, a gente espera que, poxa, vai quebrar essa bola no atacante, ele vai segurar, vai chamar uma falta, vai pisar para alguém. Nada disso. Uma atuação muito fraca contra o Equador, contra o Paraguai, se não me engano, na vaga do Matheus, e novamente deixou a desejar. Não teve nenhuma oportunidade dessa vez, não teve que pisar nenhuma bola, porém toda jogada que ele tentava fazer individualmente, caindo pelas laterais, perdeu todas as disputas para os defensores do Paraguai. Então assim, pelo que ele apresentou, que foi muito pouco, e pela concorrência que ele tem no setor, com certeza não agarrou a chance. A gente tem que levar em consideração que o Matheus Cunha foi convocado mais ou menos para a função dele e deixa a data FIFA com um saldo muito positivo, e quando for para a próxima data FIFA daqui a alguns meses, ele vai ter o Pedro do Flamengo como concorrente, que é um cara que todo mundo sabe da qualidade que tem. Vai ter como concorrente o Endrick, que o Ancelotti já conhece do Real Madrid e só não foi convocado dessa vez porque estava machucado. Enfim, a concorrência tá pesada pro Richarlison e ele tinha que ter feito muito mais do que fez. Para mim, um dos jogadores que mais desperdiçou a chance, ainda mais porque ele foi convocado já, meio que a contragosto da opinião pública, e o Ancelotti o levou porque o conhece. Mas, infelizmente, deixou muito a desejar. Agora, eu queria saber de você aqui nos comentários. Coloca aqui qual é a sua avaliação individual de cada jogador. Monta aqui nos comentários, quero ver também o que vocês pensam. Quem agarrou a chance, quem não agarrou, coloca aí. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, curtiu o vídeo? Não esqueça do seu like, de se inscrever, compartilhar e de comentar. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Maier aqui, valeu, falou e fui!